Existem vários aspectos em relação ao papelão cinza que vão influenciar muito na qualidade final do seu trabalho. São conhecimentos técnicos que é importante você ter para que o resultado final seja agradável, né? Seja de qualidade. É importante você aplicar esse tipo de conhecimento, porque isso vai fazer uma grande diferença no trabalho final depois. E nós vamos começar falando sobre a nomenclatura do papelão cinza. Existem vários nomes rodando aí pelo mercado, em cada região. Nós vivemos num país, em um território muito extenso, então em cada região costuma se chamar por um nome, mas existe um nome genérico, um nome oficial é papelão cinza. Muita gente conhece como papelão roller ou papelão Hurley, outras pessoas pronunciam costuma escrever roller com R, roller com H, enfim. Tem uma série de apelidos para o nosso papelão. Em alguns lugares ele também é chamado de papelão pardo ou papelão Paraná, em algumas regiões, mas vocês vão ver aqui nessa aula que o papelão Paraná ele tem uma diferença muito grande do papelão cinza, inclusive quanto à aplicação, tá? Na realidade, todos esses nomes derivam de uma marca, a marca Hurley, que é uma empresa, é a empresa que produz o papelão cinza. Habitualmente, a gente costuma associar o nome da marca ao produto final. Mesma coisa que acontece com o Bombril, com a Bic, por exemplo, né? Na realidade, Bombril é uma marca, mas as pessoas dificilmente chamam de palha de aço ou lã de aço. Normalmente a gente chama pelo nome de Bombril. Eu vou comprar um Bombril da Solan, por exemplo. Isso é bem comum a gente falar. Adotar como sendo o nome do produto. E a mesma coisa aconteceu com o papelão cinza. Muita gente não sabe, mas Hurley é uma marca, tá? Existem, na realidade, vários fornecedores. Eu já cheguei a comprar de outros fornecedores também. Mas o meu compromisso com você aqui é mostrar exatamente aquilo que deu certo pra mim, tá? São experiências que eu adquiri ao longo desse tempo que eu trabalho com cartonagem, com encadernação, e que eu percebi que fazem uma diferença gritante no final. Muito bem. Quais são as características do papelão cinza? Você provavelmente já deve conhecer, o nosso papelão cinza é esse daqui, tá? A primeira característica dele, óbvia, é a cor. Ele é cinza, ele tem essa cor acinzentada porque ele é feito na realidade, de reaproveitamento de material. Ele é um material totalmente reciclado, tá? É uma das primeiras características que o difere do papelão Paraná. Em algumas regiões do país, chama-se o papelão cinza de papelão Paraná. Eu percebi isso em alguns cursos que eu participei e que haviam outros profissionais de outras regiões e eles afirmaram que realmente era o papelão cinza que eles tinham nas mãos e que era comprado com o nome de papelão Paraná. Então pode ser que isso varie, dependendo da região que você mora, pode ser que essa nomenclatura tenha um certo tipo de variação. Mas aqui, principalmente na região sudeste, o papelão Paraná, depois, mais pra frente, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, a primeira coisa que o difere do papelão cinza é que ele tem uma cor mais clara, ele tem uma cor mais amarelada, uma diferença de textura, uma diferença, enfim, tem uma série de outros detalhes que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, porque gera muita dúvida, né, essa comparação entre papelão cinza e papelão Paraná, se serve, se não serve, o que dá pra fazer, enfim. Mas a primeira característica dele é essa cor acinzentada, ele tem, na composição dele você vai ver que tem vários resíduos, né, porque são sobras realmente de outros materiais que eles produzem, que eles utilizam para produzir o papelão cinza. E o papelão cinza, ele também é feito de camadas, tá? São várias camadas prensadas, formando, dependendo da espessura, se for uma espessura mais grossa, vai ter mais camadas, se for mais fina, vão ser menos camadas. Mas isso é uma característica muito importante da gente saber por quê. É com essas camadas que eu vou trabalhar o meu detalhe de alto relevo e de baixo relevo no nosso caderno, tá? Nós vamos trabalhar como se fosse esculpindo o papelão mesmo. Então, o ideal, nesse caso, é que você utilize o papelão cinza. Na realidade, na encadernação em si, o ideal é o papelão cinza, apesar dele ser um pouquinho mais caro. Principalmente pelo fato da envergadura. É um papelão mais resistente a empenar.
né? Todo papelão, ele é composto de fibra, é papel, né? É composto de fibra de papel. E ele está sujeito, se exposto a luz excessiva, a calor excessivo, a umidade, né? Se ele não for armazenado da maneira correta, ele vai empenar. Isso é inevitável, né? Tem que ter um certo cuidado, mesmo depois do trabalho pronto. É interessante que você oriente o seu cliente ou a pessoa que está recebendo o material de que ele tem que ter um cuidado, fazer uma etiquetinha com os cuidados de conservação com o produto, manter ele bem armazenado, longe de umidade, longe de calor excessivo, enfim. Tudo isso é importante para garantir uma longevidade do trabalho que você fizer. Então, eu recomendo que você utilize o papelão cinza, apesar dele ser um pouquinho mais caro, mas como o seu projeto, o seu trabalho vai ter um nível de acabamento muito bom, vai ter uma qualidade muito boa, esse aumento no valor do material acaba sendo irrelevante. Na verdade, adquirir um material um pouquinho mais caro e de uma qualidade melhor vai agregar mais valor ao seu produto, tá? Então a gente tem que pensar nisso. É aquilo que eu falei na aula de ferramentas e materiais. A gente tem que pensar se a economia que a gente está fazendo é uma economia inteligente, é uma economia que vai me gerar lucro e valorização lá na frente, ou é uma economia que vai me gerar prejuízo, né? Queda de qualidade, enfim. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas em todos os casos, a gente tem várias espessuras de papelão, cada um adequada para um tipo de trabalho que você vai utilizar, conforme a tabelinha que eu estou mostrando aí para vocês no detalhe do vídeo. Essa aqui é a Hurley, a empresa que fabrica o papelão, tá? E essas amostras aqui, que inclusive até utilizei na aula anterior para demonstrar a furação para vocês, são as de papelão cinza. Qual que é a espessura que nós vamos utilizar para fazer o nosso caderno? Eu gosto de fazer encadernação trabalhando com papelão 2.0, tá? Ou 2.6. Eu não gosto de fazer um caderno com uma capa muito fininha. Mas partir para um papelão de uma espessura muito grossa, um 3.0, por exemplo, além de ser muito trabalhoso na hora de cortar, vai judiar um pouquinho mais de você, né, na hora do corte, fica um pouco grosseiro demais, né? Dependendo do projeto que você vai fazer, não é conveniente. Mas eu recomendo aí de 1.9 pelo menos a 2.6, tá? Como vocês podem ver aqui nessa amostra, tem várias espessuras, conforme eu falei pra vocês. No caso do cinza H aqui, a gente tem desde do 0,75, que ele é bem fininho, é quase uma folha de papel, tá vendo? Ele enverga com bastante facilidade, até esse bem mais grosso aqui, que tem a resistência de quase uma placa de MDF. É claro que um papelão com essa espessura você só vai utilizar em projetos que exijam uma resistência muito grande. Por exemplo, uma caixa muito grande que precise de mais sustentação para ficar, né, firme, para ser mais resistente. Principalmente para caixa, isso é muito importante, ok? Além do papelão cinza que a gente comumente trabalha, existem outras variações do papelão também. Aqui, por exemplo, a gente tem, não é o que nós vamos utilizar no curso, tá? Mas mais a nível de curiosidade mesmo. Aqui a gente tem o papelão marmorizado, que ele tem essa coloração, ele é colorido na massa, né? Enquanto durante a produção do papel ele recebe uma pigmentação e a massa ela recebe essa camada colorida e fica com essa textura semelhante ao mármore, né? Por isso que eles chamam de papel marmorizado. Nós temos aí algumas variações de cores. Legal para fazer uma encadernação com capa flexível, por exemplo, é bastante interessante. E tem aqui, por exemplo, a gente tem, não é o que nós vamos utilizar no curso, tá? Mas mais a nível de curiosidade mesmo. Aqui a gente tem o papelão marmorizado, que ele tem essa coloração, ele é colorido na massa, né? Enquanto durante a produção do papel ele recebe uma pigmentação e a massa ela recebe essa camada colorida e fica com essa textura semelhante ao mármore, né? Por isso que eles chamam de papel
marmorizado. Nós temos aí algumas variações de cores. Legal para fazer uma encadernação com capa flexível, por exemplo, é bastante interessante. E tem o papelão preto, né? Muito legal também para se utilizar, por exemplo, em embalagens, que é o caso da própria embalagem deles aqui. Ela é feita com papelão produzido lá mesmo. Ela é cortado, né, no formato certo para a caixa, e depois ela só é dobrado. Fica uma embalagem bem resistente, é bastante interessante. Tá? Mas isso aí é só a nível de curiosidade mesmo, que o que nós vamos utilizar no nosso curso é o papelão cinza. Até porque eu não tinha condições de ficar investindo no papelão cinza, eu ainda não o conhecia diretamente, então eu achava que eram gastos desnecessários, ele fazia a mesma função. E eu só fui perceber a diferença depois que eu comecei a utilizar o papelão cinza. Aí eu deixei o Paraná de vez, porque realmente a diferença que ele traz na qualidade final do produto é muito grande. Mais uma vez eu reafirmo, não é que você não possa utilizar o papelão Paraná, você pode. É possível fazer trabalhos muito bons utilizando o papelão Paraná, mas a resistência dele não é a mesma. Ele esfarela com mais facilidade conforme você corta ele, por exemplo, ele tem uma resistência diferente no estilete. Então, se você fizer esse teste, adquirir os dois materiais, o papelão cinza e o papelão Paraná, e faz o teste do corte, faz o teste da envergadura, né? Procura ver qual deles tem mais resistência, você vai ver que o papelão cinza ele é muito superior em qualidade. E você vai estar levando essa qualidade superior para o seu produto final se você utilizar um produto de melhor qualidade. Tá? Com relação aos tamanhos, aí no detalhe que eu estou mostrando no vídeo para vocês nesse momento, você vai ver que você pode adquirir o papelão cinza em algumas opções de tamanho. Uma delas é o A4, que é o tamanho padrão de uma sulfite, que a gente costuma, né, utilizar normalmente, né, encontrado nas papelarias, né, o tamanho mais conhecido, é o tamanho A4, que ele tem a medida aproximada de 210 milímetros por 297 milímetros, mais ou menos 21 por 30, né, a gente costuma chamar. Se você for reparar na escala, conforme na figura que eu estou mostrando aí pra vocês, esse padrão de A4, A3, A2, ele segue uma escala de tamanho. O A4, na realidade, ele é a metade de um tamanho A3. E o A3, por sua vez, ele é a metade de um tamanho A2. E existe também a placa. A placa, ela mede 80 por 100, 80 centímetros por 100 centímetros, 80 por 1 metro. Também é muito comum você encontrar. Dificilmente você consegue comprar uma placa de 80 por 100 pela internet, né? É difícil encontrar um lugar que faça a entrega. Normalmente o correio não entrega, porque é muito grande. Eles acabam envergando, né, para poder transportar, e isso pode acabar danificando o papelão na hora de você utilizar. Mas é muito útil esse tamanho também. Primeiro porque é mais econômico, porque quanto maior o tamanho do papelão que você comprar, menor vai ser o custo por centímetro quadrado. Você vai reparar isso se você fizer esse cálculo nas próximas aulas, nas aulas em que eu estiver ensinando para vocês sobre custo de material, né, que nós vamos utilizar aqui, vocês vão ver que essa diferença ela é bem significativa de um tamanho para o outro. Então, quanto maior o tamanho do papelão que você conseguir comprar, melhor. Às vezes é mais conveniente você comprar um tamanho menor para cortar etapas de corte, né? Por exemplo, eu gosto de adquirir o tamanho A3. Eu adquiro também um A4. Dificilmente eu pego uma placa grande, porque eu não costumo trabalhar com projetos muito grandes. Mas para quem trabalha, por exemplo, para quem gosta de fazer maletas, por exemplo, é muito gostoso, eu adoro fazer maleta, mas não é o meu foco. Mas quando eu preciso fazer, quando eu quero fazer uma maleta, você tem que fazer aquela volta, né, dependendo do tamanho da maleta, um A3 ele não é suficiente para poder fazer isso. Você vai precisar de uma placa de 80 por 100 para poder conseguir aquela envergadura da maleta. Eu costumo adquirir o tamanho A3, que é esse daqui. Ele é bastante fácil de transportar, fácil de armazenar,
né? Eu vou, no finalzinho aqui dessa aula, eu vou dar algumas dicas de armazenamento, de conservação do papelão, para você não perder material. E, enfim, na hora do corte também não fica aquela placa gigantesca que você tem que ficar girando em cima da mesa para poder cortar, tá bom? Então, mas aí você vai ver o que é mais conveniente para você, para a região que você trabalha. Você consegue fazer o nosso caderno comprando só o A4, tá? Vai ter aí algumas dicas na hora de cortar, umas diferenças entre o A3 e o A4 que a gente vai ter que obedecer na hora de cortar com relação à fibra. Na hora que eu estiver falando de fibra, vocês vão entender direitinho. Tá bom? Agora, o sentido da fibra do papelão cinza. Por que é tão importante a gente saber o sentido da fibra do papelão? Vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre isso agora. Mas antes de começar falando do papelão cinza, eu quero que vocês assistam um vídeo que é um vídeo das Indústrias Report, Suzano, né? Aquela famosa marca de papel sulfite, que tem a sua empresa instalada aqui na cidade de Suzano, em São Paulo. E eles têm um vídeo muito interessante em 3D, como que é a etapa do processo de produção do papel. Né? No caso, a Report, eles não trabalham com papelão cinza, eles trabalham com papel sulfite, né, e as derivações. Mas o processo de produção, ele é bastante semelhante e é bem importante para você entender como que funciona essa questão aí da fibra. Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Partindo de florestas renováveis 100% plantadas e certificadas pelo FSC, as toras de eucalipto são enviadas já descascadas e limpas. Chegam à nossa fábrica e são colocadas sobre esteiras. Que as levam a picadores compostos por facas, que as transformam em cavacos, que por sua vez são transportados por uma esteira até o silo de estocagem. Através de esteiras, os cavacos são levados até um digestor. Onde inicia-se o processo de cozimento da madeira. Nesta etapa, a lignina é separada das fibras de celulose marrom e se transforma em licor negro, que é queimado para a geração da energia usada na fábrica. A polpa marrom é lavada e pré-branqueada em um processo utilizando o oxigênio. Para obter uma celulose cada vez mais branca, ocorre o processo de branqueamento através de um processo químico que permite que a celulose se torne branqueada ECF, ou seja, livre de cloro elementar, e segue para a torre de estocagem.
O processo de fabricação de papel inicia com a depuração das fibras e a eliminação de todas as impurezas da massa de celulose. A polpa segue para o processo de refinação, aumentando a flexibilidade das fibras, conferindo as características físicas necessárias para o produto final, o papel. A polpa de celulose é diluída até a consistência adequada para a produção do papel, que chega à proporção de 1% de fibra de celulose e 99% de água nesta caixa de entrada, que distribui essa massa em uma tela formadora da folha, obtendo assim uma folha de papel uniforme e a gramatura pré-estabelecida. O controle da gramatura é monitorado automaticamente pelos computadores de controle do processo. A folha de papel já formada segue por um processo de prensagem entre dois rolos revestidos por feltros, com o objetivo de retirar a água de maneira uniforme em ambos os lados. Na etapa de pré-secagem, a folha de papel passa por cilindros secadores superiores e inferiores com temperatura controlada, que faz com que a folha seja seca de maneira uniforme em ambos os lados. A folha de papel já formado recebe um banho de amido e também é neste momento em que a tecnologia Color Lock é aplicada, melhorando sua qualidade, proporcionando cores mais brilhantes e verdadeiras, além de um preto mais intenso na impressão. Na pós-secagem, a folha segue em contato com cilindros secadores para o controle de umidade final do papel. Através da pressão exercida por cilindros de aço, controlamos a lisura e a espessura do papel. Em seguida, um scanner de alta precisão cruza as extremidades da folha, medindo as suas especificações e garantindo o atendimento aos requisitos técnicos estipulados no início do processo. Ao final do processo na máquina de papel, a folha é enrolada sobre um eixo metálico chamado estanga, produzindo o que chamamos de um rolo jumbo, medindo 4,70 metros e pesando 13,5 toneladas. Uma amostra do papel é retirada do rolo jumbo e direcionada para o laboratório de controle de qualidade, onde analistas monitoram as propriedades técnicas da folha utilizando equipamentos de última geração. São medidas: gramatura, espessura, lisura, opacidade, brancura, alvura e encanoamento. O papel aprovado é liberado para o processo de bobinamento, onde são geradas bobinas menores que seguirão para o processo de acabamento do papel. Cinco bobinas são desenroladas simultaneamente, criando cadernos de 5 folhas que alimentam a máquina de corte circular longitudinal e transversal, com contagem do número de folhas de cada bloco. As resmas seguem por esteiras onde são embaladas automaticamente com envoltórios que preservam e garantem as propriedades do papel. As resmas já embaladas são reunidas em caixas de embarque que foram totalmente reformuladas para facilitar sua identificação. Caixas e resmas recebem uma sequência numérica que permite a rastreabilidade do produto. As caixas do papel Suzano Report seguem por esteiras até os elevadores de empilhamento, que são responsáveis pela montagem dos pallets. Que já formados, são embalados automaticamente em filme plástico, uma garantia a mais de proteção para a qualidade do produto.
Finalizando o processo de produção, o seu papel Suzano Report é transportado até chegar ao ponto de venda e à sua mesa. Para as mais diversas aplicações e utilizações. Suzano, papel e celulose. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Bem interessante, né? A forma como eles explicam o detalhe, cada processo de produção. Eu gosto muito de entender como que funciona cada material que a gente vai utilizar, né? Porque na realidade a confecção do caderno ele não começa na sua mão. Ele vem de lá de trás, passou por mãos de outras pessoas, por outras indústrias, então é bem interessante a gente conhecer do que é feito a matéria-prima que a gente está utilizando e como que ela é feita. Você percebeu aí no vídeo que a fibra do papelão, né, aquela massa de celulose, ela é jogada numa esteira corrente que gira a uma velocidade muito grande. E essa fibra, quando ela é jogada ali naquela esteira e ela corre aquela velocidade toda, ela acaba se depositando em um único sentido, né? Todas as fibras do papelão, do papel, né, nesse caso, eles acabam se depositando em um único sentido. E é isso que faz com que o papel, ele tenha esse sentido, o papel produzido industrialmente, né, ele tenha esse sentido de fibra. Com o papel sulfite é a mesma coisa, ele possui fibra também, né? Então esse papel aqui, que inclusive é da Report também, foi produzido lá exatamente desse jeito como vocês viram no vídeo. Se você reparar bem, se você olhar cautelosamente, assim, tiver uma visão boa, né, pega uma folha de sulfite em branco que você tem aí na sua casa, você vai conseguir perceber que existem vários risquinhos em um único sentido, seguindo mais ou menos ali um único sentido. São as fibras que se depositaram daquele jeito ali no papel, tá? A gente consegue perceber a fibra do papel também fazendo uma envergadura. Por exemplo, esse aqui é um papel sulfite tamanho A4, adquirido numa papelaria normal. Ele já veio de fábrica com esse tamanho, tá? Normalmente, os papéis A4, via de regra, eles vêm com a fibra nesse sentido. Tá? A gente chama no sentido do longo, né? Na encadernação costuma-se usar esse termo, porque é o sentido do corte mais longo do papel, o tamanho, né? A lateral mais longa do papel. Isso significa que aquela esteira ela correu nesse sentido aqui, tá? E as fibras se depositaram dessa forma. Eu consigo perceber, se for um pouco difícil de enxergar, né? Eu mesmo tenho uma certa dificuldade de enxergar muito de perto. Se olhar bem eu ainda consigo, mas não é sempre não. Uma forma bastante prática de você descobrir a fibra do papel, se você tiver com alguma dúvida, é você tentar fazer uma envergadura nele. O próprio papel sulfite, se você tentar fazer esse movimento e de leve forçar ele um pouco para baixo, eu tô dobrando ela nesse sentido, tá? Você vai sentir que ele tem uma resistência. Se eu fizer isso ao contrário, a resistência dele é menor, ele dobra com mais facilidade. Isso porque a fibra tá nesse sentido, tá? Então, na hora de fazer um corte, por exemplo, na hora de rasgar o papel, normalmente ele rasga mais fácil e de maneira mais uniforme, mais reta, se você estiver fazendo isso no sentido da fibra, tá? Então você vai tentar rasgar dos dois lados, claro que mais prático é você tentar dobrar, né? Você não vai estragar o papel rasgando só para testar, mas é uma questão de curiosidade. Uma técnica bastante interessante também para a gente descobrir a fibra do papel, tem que ser no papelão, isso não vai funcionar tanto porque ele é mais grosso, né? Ele é mais espesso. Até funciona, mas com um pouco mais de dificuldade de percepção. Mas no papel é bem prático a gente fazer esse tipo de teste. Aqui, conforme eu falei pra vocês, as fibras estão dispostas nesse sentido. Eu sei disso porque é um papel A4
que eu adquiri, ele veio de fábrica desse jeito, e normalmente os papéis A4 industriais, eles têm a fibra nesse sentido. Então eu vou fazer aqui, só pra gente não ter dúvidas depois, alguns traços aqui para indicar o sentido que a fibra está sendo disposta nesse papel, tá? E eu vou cortar um pedaço quadrado, né, lados mais ou menos iguais, que eu tô cortando aqui a mão livre, tô usando régua, pra gente testar o sentido dessa fibra aqui. Opa, essa é um quadrado bem torto. Só pra gente fazer um teste. Eu vou pegar um pano umedecido, ou uma esponja umedecida, e vou depositar esse papel sobre essa esponja, nesse pano umedecido. Daqui um tempinho, vocês vão verificar, a gente já até consegue perceber que o papel, ele tá se envergando lentamente, levemente. Você consegue ver que essas extremidades aqui, elas estão levantando, né? Ele tá fazendo esse tipo de movimento, esse tipo de envergadura. É bem sutil, porque não tá tão umedecido assim, né? Mas você consegue perceber, ó. Tá? Se eu até tirar, vamos, por exemplo, eu umedeci a minha base de corte, coloquei o meu papel aqui. Ele começa a colar, né, na base, porque tá molhado, porque ele é muito fininho. É um papel gramatura 75. Mas você já consegue perceber. Na laminação do tecido, é muito importante a gente conhecer a fibra do papel e fazer a laminação no sentido certo. Quando eu aprendi a laminar, eu comecei a laminar com papel cartolina, aquelas que a gente, os 120 gramas, aquela que a gente compra em papelaria normal. Normalmente ela tem 120 gramas. E aí o que eu entendia, pelo menos, o que me foi passado logo no começo, o que eu entendia? Que a cartolina, quando a gente compra na papelaria, normalmente o balconista ele vai lá, enrola ela todinha, passa aquele papel assim em volta e te entrega. Quando você chega em casa, você tenta abrir, ela volta pro lugar, ela volta a enrolar. Você tenta abrir, ela volta a enrolar de novo. Aí, o que foi me passado? A forma como o papel enrola é o sentido da fibra, nem sempre. Aqui, como eu mostrei pra vocês, o sentido da fibra a gente conseguiu perceber por essa envergadura que o papel fez depois de submetido a uma certa umidade. No caso da cartolina, eu comecei a perceber que depende do fabricante, tá? Eu realizei estes testes de fibra, quando eu comecei a perceber essa diferença, que estava dando um caimento diferente, eu achava que estava seguindo o sentido certo de fibra, na realidade eu não estava. Eu cortei um pedaço da cartolina, fiz esse teste da umidade e ele, apesar da cartolina ter sido acostumada, por ela ficar tanto tempo enroladinha naquele sentido, ela ficar acostumada e ter a tendência de sempre virar para esse lado, quando eu fiz esse teste num pedaço pequeno, né, num quadradinho de mais ou menos 5x5, né, 10x10, eu percebi que ela envergou no sentido oposto, porque a fibra estava disposta em outro sentido. Quando eu comprei a cartolina na mesma loja, mas ela veio ou de um lote diferente ou de um fornecedor diferente, eu não sei bem dizer, a fibra estava disposta no sentido contrário. Então eu tinha ali dois tipos de cartolina comprados no mesmo lugar, um com a fibra no sentido que eles enrolaram e a outra no sentido contrário. Então por isso que é importante você fazer esse teste, principalmente se você estiver trabalhando com cartolina, tá? Eu recomendo a laminação no papel 75, que fica mais fácil de trabalhar. A cartolina é um pouco grossa, né? Eu aprendi a trabalhar com ela no início, mas aí eu fui testando outros materiais e vendo outros profissionais trabalharem também. E hoje eu prefiro trabalhar com 75 gramas. Tá, mas fica a dica aí caso você opte por trabalhar com 120, com a famosa cartolina, tá bom? Qual a diferença do papel industrializado, esse papel que a gente adquire na papelaria normal, com um papel feito de forma artesanal? Vocês viram lá no vídeo que as fibras elas se dispuseram ali num único sentido por conta daquele movimento da esteira, né, que gira numa velocidade muito grande e as fibras acabam acompanhando aquele movimento, seguindo e se posicionando, né, todas naquele mesmo sentido.
O papel artesanal, ele não é feito em esteiras, né? Não é feito em grande escala. Ele é feito de forma totalmente artesanal. Então as fibras, elas têm liberdade de se posicionar. O papel de fibra cruzada, que é o caso do papel de arroz, eu não costumo utilizar, tá? Porque aqui na região onde eu moro eu não encontro com tanta facilidade, apesar de estar na capital de São Paulo, onde teoricamente, né, você encontra tudo com mais facilidade. Eu não encontrei tanta facilidade na hora de encontrar esse papel. E consigo trabalhar perfeitamente, me adaptei muito bem com 75 gramas. Então eu consigo realizar o mesmo trabalho, tendo um resultado bom, né? Sem necessariamente utilizar aquele tipo de papel. Então, caso você não tenha essa facilidade também, você consegue trabalhar com 75 tranquilamente, tá bom? Nesse vídeo você verificou como que é o processo de produção de um papel. O papelão, ele não é feito exatamente desse jeito. Ele é feito, na realidade, no vídeo você verificou que o papel ele foi extraído diretamente da madeira, né? A madeira foi processada de forma a produzir a celulose, de forma a concentrar a celulose e produzir o papel. O papelão cinza ele é feito de reaproveitamento de materiais, mas esse processo de esteira, esse processo, né, de produção do papelão cinza, ele é muito semelhante. E por isso eu utilizei esse vídeo para comparar, porque é exatamente por isso que a fibra do papelão também tem um sentido único, né, um sentido certo. E por que é importante eu saber o sentido da fibra do papelão na hora de eu produzir meu caderno? A regra de ouro, conforme eu falei, da encadernação, é que a fibra do material que você está utilizando, ele deve acompanhar o sentido da lombada do caderno, tá? Que seria esse daqui, ou o dorso do caderno, né, que a gente chama. No nosso caso, esse caderninho é feito com uma costura que fica exposta, a gente não tem uma lombada, precisamente aqui do lado, nós temos só a capa e contracapa, mas a regra é a mesma. A fibra do material ela tem que ficar nesse sentido, tá? Principalmente da capa, né? Do papelão, do material que eu tô revestindo o papelão. Qual que é a diferença de eu utilizar a fibra no sentido certo ou não? O caimento da peça, tá? O caimento, a tendência, a envergadura. Então, quando você pega um livro, por exemplo, de uma produção um pouco mais baratinha, né? Alguma coisa em que eles quiseram aproveitar o maior espaço do papel possível na hora de produzir o livro, produzir a capa do livro, normalmente não se atenta muito, em alguns casos a gráfica não se atenta muito à fibra do papel. Mas aí o que acontece? Com o tempo você consegue perceber que ele, conforme vai pegando a umidade do ar, conforme vai sendo armazenado de maneira incorreta, ele vai se entortar todo. Entendeu? Então, você consegue identificar, mesmo sendo leigo, não sabendo essa questão da fibra, do material e dessa técnica da encadernação, você consegue perceber que o material ele já não é mais a mesma coisa. Ele teve uma envergadura, ele se entortou um pouquinho, não volta mais ao normal. E quando a gente trabalha tudo certinho, no sentido certo, é mais difícil disso acontecer. A não ser, claro, que a pessoa que vai possuir o caderno, ele não tenha os cuidados devidos, né? Aquilo que eu falei pra vocês. É importante orientar o seu cliente, orientar a pessoa que está recebendo, a ter o cuidado certo com o material para que ele tenha uma longevidade maior. A fibra das folhas internas também é importante. Porém, esse caderno especificadamente, eu pulei essa regra na hora da gente falar sobre as folhas, sobre os folhos, né, sobre a parte interna do caderno. Por quê? A minha intenção aqui é que vocês consigam produzir um caderno com materiais de fácil acesso. Uma folha de 75 gramas A3 não necessariamente é difícil de encontrar, mas uma folha A4 é muito mais prático, muito mais fácil. E você consegue produzir o caderno, os folhos, mesmo não obedecendo necessariamente essa regra da fibra
nos cadernos, internos. Porque o que acontece? Conforme eu falei pra vocês, o papel A4, ele tá disposto com a fibra nesse sentido, certo? Nesse caso do caderno, nós vamos fazer um caderno tamanho A6. Lembra que eu falei que o A6 é a metade de um A4? Então, nada mais é do que uma folha de sulfite dobrada ao meio. Desse jeito. Então, se a minha fibra tá nesse sentido, e eu vou dobrar a minha folha A4 nesse sentido, significa, deixa eu virar aqui ao contrário, significa que a hora que eu dispor isso no caderno, a minha fibra vai estar no sentido que não deveria estar, né? O certo seria a fibra acompanhar a lombada, mas é possível você fazer. Aqui vocês estão vendo o caderno feito com a fibra, ela não está disposta no sentido que deveria estar. O certo seria eu utilizar, como é um caderno de folhas, né, de folhas de cadernos dobrados, eu preciso utilizar uma folha e dobrar ela ao meio. Eu poderia pegar um A3 e dobrar ele, e aí eu conseguiria obter o sentido da fibra correto. Mas eu quis mostrar para vocês aqui que é possível fazer também nesse outro sentido. Agora, na capa, gente, na capa eu não recomendo que você troque, que você desobedeça essa regra, tá? Na capa eu recomendo que vocês façam o mais correto possível, porque é onde vai ter toda a sustentação do caderno, né? As folhas, elas estão guardadinhas aqui dentro. Vai ter uma diferença de caimento, se a pessoa lá conhecer um pouquinho mais sobre a técnica da encadernação, da cartonagem, ela vai conseguir identificar essa diferença. Mas o mais importante é que a capa tenha as regras da fibra no sentido da lombada obedecida certinho do jeito que tem que ser feito, tá bom? Tá, eu mostrei pra você como identificar a fibra, o sentido da fibra no papel. Mas como fazer isso no papelão? Também o procedimento é basicamente o mesmo. Eu vou utilizar a técnica mais adequada, que é a técnica da envergadura. Então eu tenho aqui um papelão cinza tamanho A4. Se você pegar e der uma forçadinha nele de ambos os lados, nesse sentido e depois nesse sentido, você vai sentir na sua mão que em um dos lados ele enverga com mais facilidade. Mesmo sendo papelão cinza. Lembra que eu falei que o papelão cinza e o papelão cinza H da Stratis, ambos têm uma diferenciação na rigidez, né? Porque um é mais denso do que o outro. O papelão cinza, ele é mais denso do que o papelão cinza H. Então, entre um e o outro, você vai sentir uma diferença comparando a envergadura dos dois. Mas no próprio papelão cinza mesmo, que é o caso desse daqui, você consegue sentir que existe também uma diferença entre eu envergar ele desse lado e eu envergar ele deste lado. Então, eu já sei, por questão de formato, que a fibra está nesse sentido, e por questão de envergadura, também eu consigo sentir que a fibra está nesse sentido aqui. Tá? Nesse sentido do longo. Isso significa que a minha capa, o corte que eu vou fazer para minha capa, para a capa do meu caderno, ele tem que ser feita desse jeito aqui. Aí olha o que acontece. Se eu for obedecer, for fazer a capa do meu caderno com base em um papel A4, eu só vou conseguir fazer uma capa, ou a capa de trás ou a capa da frente, por folha A4. Né? Porque o restante que tá aqui eu não vou conseguir aproveitar para esse caderno. Eu posso, claro, guardar e aproveitar para outro projeto, o porta-lápis, por exemplo. Mas nesse caso, o A4 só vai poder ser feita uma capa por folha, tá? Aí entra aquela questão que eu te falei de economia, de quanto maior é o tamanho do papelão que você comprar, maior o custo-benefício, porque menor é o valor por centímetro quadrado, né? E melhor o aproveitamento também, se você vai seguir essa regra. Se eu fosse fazer ao contrário, fazer isso daqui, ok, eu conseguiria fazer as duas capas com uma única folha. Em tese, eu economizaria material. Mas isso vai atrapalhar a qualidade do meu produto lá na frente, então eu não vou fazer isso. Se você tiver uma folha de papelão cinza A4, você vai fazer nesse sentido e vai utilizar duas folhas, tá? Isso para que seu caderno tenha uma qualidade legal, tá bom?
Agora, qual que é a vantagem do A3, que é o que eu mais gosto de trabalhar? Você consegue sentir também, do mesmo jeito, a envergadura dele, a diferença de resistência, e do mesmo jeito que o A4, a fibra está no sentido longo. Então eu consigo envergar ele nessa posição, com um pouco mais de resistência, e nessa posição com um pouco menos de resistência, porque minha fibra está disposta nesse sentido. Se ela está disposta nesse sentido, eu consigo cortar a cada capa do meu caderno, né, tanto a parte da frente quanto a parte de trás, desse jeito aqui, nessa posição. Isso significa que eu consigo fazer 1, 2, 3 e 4. Então, de uma folha a 3, eu consigo fazer 2 cadernos. Capa é contra capa, capa é contra capa. Então, é mais vantajoso do ponto de vista prático, do ponto de vista técnico, você utilizar uma folha A3. E se você preferir adquirir a placa tamanho 80 por 100 centímetros, você vai ter que observar o sentido da fibra também. No detalhe do vídeo aí que eu tô mostrando pra vocês, mostra o sentido de uma fibra tamanho 80 por 100. Aliás, de uma placa de papelão cinza tamanho 80 por 100. Ele segue também o sentido do longo, vocês podem ver o sentido dos 100 centímetros, né? Então, na hora de cortar, você vai ter que fazer posicionar do jeito certo para não acabar cortando a capa no sentido de fibra errado, tá bom? E é óbvio que se você tiver uma placa de 80 por 100, o valor por centímetro quadrado é menor, então vai compensar mais, você vai fazer mais capas de uma única placa por um valor um pouco menor do que a 3, que por sua vez vai ter um valor um pouco menor do que a 4, tá bom? Dificilmente, gente, eu utilizo muito a 4. Eu tenho, em questão de praticidade, para um projeto menor, que eu preciso, que eu não tenho que ficar virando uma placa muito grande, então eu até tenho algumas placas de A4, mas normalmente eu trabalho mesmo com a A3. Eu acho que é o mais indicado, é o mais adequado para projetos não tão grandes, tá bom?